se liberte daquele ciclo de tentações que nos persegue de anos atrás, dos antigos homens que nós éramos. Se você ainda se sente cirandado por essas mesmas situações hoje, mesmo que menos, mas se de vez em quando você sente aquela mesma fraqueza que você sentia, a tentação, quando você era, antes de confessar que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, é sinal de que a pessoa está sendo cirandada ainda. Se ainda está sendo cirandada no ponto da sua fraqueza, é porque ele ainda não está liberto. Deu para entender? E quando ele se lembra do que fez de errado, mesmo com o sangue de Cristo, limpando, nos lavando com o poder da sua graça, do seu sacrifício vicário, quando a gente confessa, o que é que a gente está fazendo? Mas não é remorso do que fez de errado. Não. O remorso não gera perdão. O que gera o perdão é o arrependimento. E quando existe um arrependimento, aquele que vem com choro, com lágrimas, porque chegamos a ferir o coração de Jesus, porque não queríamos fazer isso, porque não queremos mais cair nessa mesma tentação, e vem aquele choro de vergonha, de tristeza, por ter passado por esse processo. Aí, quando vem o choro, quando vem o arrependimento, aí vem o perdão. Junto com esse perdão, vem a libertação. Junto com essa libertação, não tem mais legalidade. O inimigo está cirandando. Ao nosso redor está aquele que Deus mandou, que é os ministradores, o anjo ministrador, que hão, de ajudar aqueles que hão de herdar a salvação, ao nosso redor. Mas ao derredor, ou seja, quem está espreitando de longe, não tão longe assim, mas observando o nosso caminho, os nossos gestos, as nossas escolhas, as nossas atitudes, a maneira de falar, a maneira de agir, o inimigo. E quando a gente faz qualquer coisa que foge dos princípios da nova criatura e o novo caminho, a nova criatura que precisamos ser e o novo caminho que precisamos exercitar, nós estamos abrindo uma porta para o inimigo entrar na nossa vida. Estamos dando a ele legalidade. E assim a gente passa a continuar sendo cirandado em cima do nosso erro, da nossa escolha errada, das nossas fraquezas. E é por isso que tem muita gente, muito crente, muito evangélico, muitas pessoas pregando a palavra, muitas pessoas fazendo a obra, mas que não tem uma caminhada de luz com sucesso, com abundância. Eu torno a explicar o que é abundância e o que é abundante. Glória a Deus. Abundância para a eternidade, é abundância a vida inteira, é eternamente, Eu torno a explicar o que tem lá em João 10:10. Vamos lá em João 10:10, por favor. Por gentileza, você que tem aí o manuseio da Bíblia com mais rapidez, é uma passagem bem conhecida. Mas quando eu estou pronunciando a palavra de Deus, que eu abro a Bíblia Sagrada em cima da palavra que eu estou pronunciando, eu sei que quem está aqui comigo é o Espírito Santo de Deus, falando da palavra de Deus. Não são as minhas ideias, não é o que eu acho de você, não são os meus conceitos, não, é a palavra de Deus. Você pode repetir comigo? A palavra de Deus. Mas por gentileza, antes de lermos essa palavra, vamos fazer uma oração? Você quer orar junto comigo? Vamos ficar em pé. Você confia em repetir uma oração que eu vou orar agora? Que eu vou pedir uma abertura agora, uma janela espiritual,
uma esfera espiritual, um crescimento para você. E nós vamos selar essa oração com um amém. Porque o amém vai selar, você está concordando com a oração no mundo espiritual. O amém é assim seja, é entrando em concordância. Amém? Vamos orar, por favor. Senhor meu Deus, venha falar comigo através do teu Espírito. Faça em mim a boa obra, continua a boa obra que ainda precisa ser concluída. Me ensina, me orienta, tira todos os comichões, todas as setas que possam atrapalhar o meu entendimento. Todos os conceitos que vêm do homem, todos os conceitos errados, mesmo aqueles que acham que estão certos. Mas eu peço a direção do teu Espírito, o esclarecimento da tua palavra, o mover do teu Espírito na minha vida. Senhor, que eu possa agora receber, aleluia, este vinho novo. Que eu não esteja como um odre velho e furado, mas que eu esteja aqui repleto do poder do teu Espírito, para que toda palavra que venha fruir na minha vida, que hoje seja com poder e autoridade. Senhor, limpa minha alma, limpa minha mente, limpa o meu espírito, limpa os meus passos, limpa as minhas escolhas, limpa o meu ser, limpa minha vida, porque eu quero ser, meu Deus, um ramo limpo, agregado a ti, que é a videira verdadeira, porque eu preciso testemunhar pelo poder da tua palavra, dando bons frutos. A igreja pode repetir? Bons frutos. Senhor, quero dar bons frutos. Senhor, quero receber, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a primeira coisa que eu vou mostrar para você aqui, para clarear um pouquinho a sua mente, por favor, leia, vamos ler comigo o que está em João 10:10. O que é que tem lá? O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. E eu vim para que tenha vida e a tenham com abundância. Me diga uma coisa, a batalha espiritual das trevas e da luz, atualmente onde é? Não é aqui na terra? Não é na terra, não é contra o homem, não é uma batalha para ver quem é que ganha. Amém, queridos? Me diga uma coisa, quando nós estivermos na glória, eu sei que a abundância que o Senhor está falando aqui, quando nós estivermos na glória, Satanás não vai estar amarrado, não vai estar no lago de fogo? Ele vai continuar matando, roubando e destruindo lá no céu? Não. Essa abundância que Jesus está prometendo aqui não é somente a eterna, com certeza a eterna, porque eterna é uma coisa que não acaba mais, é uma vida eterna, é uma coisa abundante, porque o nosso Deus, Ele é perfeito, o nosso Jesus, Ele é fiel, tudo que Ele faz é perfeito e tudo que Ele quer para nós é o de melhor. Com certeza nós vamos viver essa abundância de alegria, de amor, de comunhão, ceando com Ele. Amém? Mas o Jesus, no mesmo versículo, Ele está dizendo, mas eu vim para que tenham vida com abundância. O ladrão vai tentar roubar e destruir, mas eu vou lhe dar vida com abundância. E você tem o poder da chave de fazer a escolha. Quem abre a porta é você, porque o mundo físico, para ficar ligado com o mundo espiritual, existem as portas. E eu vou lhe mostrar dentro da Bíblia. Amém, queridos? Lucas, vamos falar aqui de algumas mulheres. Eu vou aqui exaltar o posicionamento das mulheres aqui hoje, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 8. Versículos 1 até o 3 diz assim a palavra de Deus.
Primeiro, como título, as mulheres que serviram a Jesus com os seus bens. Amém? Quem quer fazer reverência à palavra de Deus, fique em pé. Quem estiver com algum problema, pode ficar sentado e fique ligado, em nome de Jesus. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12, você pode dizer 12, iam com ele. E também algumas, você pode dizer algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, você pode dizer 7, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas, você pode dizer muitas, outras que o serviam com as suas fazendas. Podemos sentar, queridos. Amado Espírito Santo de Deus, continua aqui falando conosco. Aqui, se você observar, nós estamos vendo aqui números. Nós estamos vendo aqui nessa passagem quantidades, né? A palavra de Deus, ela é fiel. Nada que ela fala pode ser perdido, né? Ela é extremamente fiel. Tudo que está escrito aqui é porque Deus queria que estivesse desta forma. Glória a Deus. Quando eles diz aqui 12, e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles. E também algumas mulheres. No meio dessas algumas mulheres, que é um nome indefinido, nós não sabemos quantas, mas algumas mulheres, tinham 3 mulheres aqui que ele colocou, citou o nome e se referiu por alguma razão, né? A primeira mulher é Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. A segunda mulher é Joana. Joana, nós não sabemos muito dela, sabemos que ela é esposa, né? Que ela é esposa de um procurador de Herodes. E o Herodes era um tetrarca da Judeia. Era uma pessoa que tinha poderes não só numa cidade, mas várias cidades circunvizinhas de onde ele ficava. Ele administrava, ele comandava. E Susana e muitas outras. Susana, com certeza, foi uma das mulheres que foram curadas. E essas mulheres, depois a gente vai ver lá em Lucas 23, elas continuaram. Lá em Lucas 23 diz que elas vinham desde a Judeia, acompanhando Jesus, sem largar Jesus. Todo tempo, pastor, pertinho de Jesus. Jesus tinha os seus discípulos, como a gente viu na palavra, que tinha mais de 60 discípulos ali. Jesus tinha muitos seguidores, mas teve aqueles 12 apóstolos que, antes de escolher, ele subiu o monte e orou ao Senhor para que escolhessem as pessoas certas. Olha aí para o seu irmão, você é a pessoa certa para acompanhar de perto? Quem está aí pertinho de Jesus? Quem está buscando Jesus? Glória a Deus. Para acompanhar Jesus. Amém, queridos? Então, o que é que nós percebemos aqui? Estava na caravana de Jesus uma ex-demoniada. Juntamente com essa ex-demoniada estava Joana, mulher do procurador de Herodes, Cusa, uma mulher da alta sociedade, uma mulher que vivia em ciclo de festividades, né?
E também tinha Susana, que com certeza é uma pessoa que aparentemente comum, nome comum, mas com certeza foi uma das que foram curadas. A Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária. Tudo que está aqui tem uma razão de ser, tem um significado, tem uma lição, tem uma história, tem um ensinamento. Tudo que está aqui é permitido por Deus. Amém, queridos? Se a Bíblia está dizendo que tem 12 apóstolos, é porque eram 12 apóstolos. Se a Bíblia está dizendo aqui que tinha algumas mulheres, é porque tinha algumas mulheres. E se está dizendo aqui lá embaixo que tinha muitas, no versículo 3, Susana e muitas outras que serviam com suas fazendas, é porque tinham. Amém, queridos? Vamos lá em Lucas 23, por favor. Lucas 23, versículo 48 e 49. Diz assim a palavra de Deus: e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, o que foi que aconteceu? A crucificação de Cristo, né? A morte de Cristo, os maltratos, ele banhado de sangue, ele se doando pela humanidade. E as pessoas ficavam desesperadamente batendo em seus peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. Aquelas mulheres receberam a sua cura, aquelas mulheres foram libertas de demônio, portanto, elas não queriam abandonar o abençoador da sua vida. Glória a Deus. Não queria sair de perto de Jesus. Quem quer sair de perto de Jesus aí, dê glória a Deus. Eita, que a igreja está ligada, viu? É assim que eu gosto de pegar a igreja. As mulheres acompanharam Jesus até o final. Agora, dessas 3 mulheres aqui, eu vou escolher uma para falar. A Susana, ninguém sabe como foi a vida dela. A Joana, apenas a gente sabe que era uma mulher da sociedade, que o marido tinha uma posição de evidência política, social, né? Mas Maria Madalena é uma história muito impressionante, porque a palavra de Deus diz que foram expulsos dela 7 demônios. Olha, queridos, nós estamos 25 anos aqui. São 24 anos de igreja, foi um ano de casa de oração. Eu e o pastor Humberto, nós já fizemos muitas libertações. Não foram poucas, muitas. Eu já tive várias experiências, que não dá para contar tudo agora, mesmo porque o horário está avançado. Mas eu acho que eu até falei para vocês, eu conversando com uma senhora que estava passando por uma aflição, estava se separando, perdendo o marido, perdendo a família, perdendo os filhos por causa das ações, por causa das atitudes que ela mesmo reconhecia que era culpada da situação. E enquanto eu conversava com aquela mulher, de repente eu vi algo mexendo de trás dos ombros dela e vi levantando uma asa enorme, uma asa de morcego. E ela fazia assim, e aquela coisa se desprendendo dela, se despregou dela. Era um corpo de homem, meio mirrado assim, mas as asas de morcego, e ele saía voando. Essa mulher estava com um demônio apenas. E esse um demônio fez um estrago imenso na vida desta mulher.
A reputação dela caiu por terra, ela perdeu o marido, os filhos não queriam saber dela, ela perdeu o emprego, ela estava vivendo uma vida desesperadora. Mas o Senhor a libertou. O Senhor tirou aquilo que estava nela. Por quê? Porque ela me confessou, bem ali sentada ali fora, a igreja era bem pequenininha, estreitinha. Ela me confessou o pecado. Quando ela me confessou, que eu orei por ela e aconselhei, eu vi esse demônio saindo dela. Agora você imagina, você pode imaginar uma mulher com 7 demônios. Que tipo de comportamento essa mulher não tinha? A maneira que essa mulher falava, a maneira que essa mulher se sentava, né, Del? A maneira que essa mulher, né, achava graça, devia ser aquela coisa com gargalhada, aquela coisa que chamava atenção, um comportamento desclassificado. Por quê? Porque ela estava possessa. Devia ser uma mulher turrona, briguenta, devia estar em adultério e fazendo tudo aquilo que aqueles 7 demônios a levavam a fazer. Então foi uma coisa tremenda. Mas eu vou lhe dizer que uma coisa, com certeza ela deu uma abertura, uma porta foi aberta para que esses 7 demônios estivessem naquela mulher. Porque o mundo espiritual, ele está linkado no mundo natural, que é esse que nós vivemos. E toda vida que se abre uma porta, o mundo natural, só nós podemos abrir essa porta. Por quê? Essa porta pode entrar. Jesus diz: eu bato a porta, né? Eu bato a porta e quem é que abre? Somos nós. A fechadura está por dentro, não está por fora. Somos nós que vamos abrir a porta e dar a liberdade a Jesus para Ele fazer a obra na nossa vida, quando o reconhecemos, amém? Mas Ele bate a porta porque Ele é educado, Ele não invade. Ele não veio para roubar, matar e destruir, não, de jeito nenhum, amém? Ele veio para dar vida e vida com abundância. Lá em Gênesis, o Senhor falando para Caim, Ele disse assim, ó: o pecado jaz na porta, o seu desejo será contra a ti mesmo, e a ti cumpre dominá-lo. Você pode dizer dominar? Nós temos que ter domínio. Domínio sobre as nossas escolhas, domínio sobre os nossos desejos. Porque quem vai abrir a porta somos nós. Vou lhe explicar o porquê. Quando você vê no livro de Apocalipse Jesus dizendo: eu estou à porta e bato, se você abrir, eu vou entrar e tem mais, ainda vou ceiar contigo. Quem está nesse processo aí? Quem está com Jesus? Pode dar glória a Deus? Quem está com Jesus? Quando você vê, o pastor Humberto sempre fala nesse salmo, quando você vê no Salmo 24, diz assim, ó: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, portais externos, para que entre o reino da glória. Nós somos as portas. É através de nós, é através das nossas atitudes, do nosso comportamento, da nossa escolha, que abrimos essas portas para que o mundo espiritual venha agir na terra, na nossa vida. O mundo espiritual se conecta com o mundo natural através das portas. Então, o mundo espiritual influencia, sim, o mundo natural, por escolha do homem, por decisão do homem. O pecado
Ele abre porta, mas ele abre a porta para as trevas entrar. Muitas vezes nós estamos passando por situações, é porque fulano orou o contrário, é porque fizeram macumba contra mim. Não. Muitas vezes nós passamos por situações porque nós demos legalidade às trevas para agir na nossa vida aqui na terra. E ele só vai deixar de agir quando houver um arrependimento. Como é que a palavra de Deus diz? Se tu confessares com a tua boca, né? E reconheceres com o teu coração. Se for só para justificar ao irmão, à irmã, o meu vizinho, o meu noivo, não vai adiantar de nada. Porque o reino espiritual, ele é muito organizado. O Espírito Santo, ele tem o poder de ler a mente. A palavra de Deus diz que ele esquadrinha o nosso coração. Ele esquadrinha o nosso coração. Tem muitas pessoas que estão vivendo um cristianismo de uma forma irresponsável, desorganizada, e estão pagando preço por isso. Estão adoecendo, não estão com portas fechadas de emprego, não têm uma vida abundante, uma vida plena. Por quê? Porque ainda estão sendo cirandados pelo inimigo. Por quê? Porque ainda não houve o arrependimento e a confissão do pecado, como tem lá em Tiago 5,17: confessai as vossas culpas uns aos outros. Mas mesmo assim, confessando, só vai fechar a porta das trevas contra a tua vida se o arrependimento for verdadeiro. E o Espírito de Deus sabe de tudo. O meu pecado é entre eu e Deus. Deus sabe, porque na hora que você pecou, o print foi batido, Deus viu ao vivo. Com certeza Deus sabe de tudo, mas o inimigo também sabe. Eu não preciso confessar, não, é entre eu e Deus. Se a palavra de Deus está dizendo que precisa ser confessado, é porque precisa ser confessado. Amém, queridos? Não tem jeito, precisa. Porque a confissão está mostrando o quê? Se rendendo. Está mostrando a fraqueza, a humanidade. O maior inimigo que nós podemos ter somos nós mesmos. É a nossa humanidade corrupta, falha, que deseja as coisas terríveis. Não tem jeito de fugir disso. Mas existe uma maneira de caminhar este caminho com a leveza maior. Quando eu digo assim, olha, o problema não está na igreja, dependendo da igreja, né? Eu estou falando da nossa igreja porque eu sei como é o nosso deitar e o nosso levantar. Amém? Levamos as coisas de Deus a sério. Quando eu digo assim, a pessoa fica mudando de igreja em igreja, o problema não está na igreja, querida. O problema está em você. Porque abriu várias portas, dando legalidade ao inimigo para vir agir na sua vida, na vida da sua família, e não há a humildade do arrependimento e do reconhecimento e da confissão dos pecados. Eu não estou dizendo isso para querer saber da sua vida, não. Você pode escolher um homem de Deus lá da Paraíba, fulano, ore, se quebrante, eu preciso fazer uma confissão, eu preciso de uma oração, eu preciso que você me escute, porque eu sei que o meu Jesus vai estar me ouvindo agora, porque o Espírito Santo vai fazer com que ele incline os seus ouvidos aqui ao meu quebrantamento. Senhor, eu preciso trilhar um novo caminho, mas um novo caminho de verdade. Eu não estou falando de salvação, não. Preste bem atenção no que é que eu estou pregando.
Quando você ouve a palavra, o seu coração fica compungido, você se sente bem, aí começa a reconhecer aonde você falhou através do poder da palavra, e o Espírito de Deus vai lhe convencendo aonde é que você falhou, e você vai se compungindo, e você chora: "Oh Senhor, eu quero aceitar Jesus como seu Salvador", e é uma coisa que aceitou de coração e confessou com a sua boca diante dos homens. E o Senhor vai te confessar diante do Pai por conta desse contrato bilateral. Tudo que Ele diz aqui, Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de qualidade de vida cristã. Eu estou falando você se libertar das amarras que ainda te prende, e daquelas cirandas que se transformou em ciclo, vem e volta, e às vezes você cai, mas o sangue me lava, e às vezes não cai, mas fica perto, e às vezes não cai, mas é como o pastor Tiago diz, vem no pensamento e já veio no pensamento. É a mesma coisa que pecar. Está pensando que Jesus é brinquedo? É pior do que a lei. Não é verdade, igreja? Você que conhece a palavra de Deus, eu estou mentindo ou estou dizendo a verdade? Aleluia. Uma palavra dessa é só para quem é crente. Diga aí, você é crente. Diga aí para o seu irmão: você vai para o céu, você vai subir, você vai ceiar com o Pai, pastor. Diz para mim também, igreja, pelo amor de Deus. Você vai ceiar com o Pai. Nós vamos fazer uma festa. Lá vai ter vinho que não embriaga, mas alegra o espírito no júbilo. Vai ser festa, vai ter dança. Vamos pular, vamos glorificar, vamos exaltar, adorar o nosso Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Vamos entender melhor aqui as batalhas do mundo espiritual. Vamos ler lá 1 Colossenses, capítulo 1, versículos 19 e 20. Quando Deus colocou o homem, que Ele fez o homem, como tem lá em Gênesis 1 e 26, a sua imagem e a sua semelhança, Ele orientou o homem para se resguardar da árvore do conhecimento. É como se ele dissesse: olha, como tem lá em Gênesis 2:8, né? Eu coloquei aqui o jardim dentro de um lugar já existente. Foi feita uma área, foi reservada uma área especial. E o Senhor disse: olha, não dá abertura, não dá legalidade ao inimigo de vossas almas. Olha, eu estou te botando aqui para tu ter domínio. Não foi assim que Ele disse? E terás domínio sobre a terra, sobre os animais. Não foi isso que Deus disse para o homem? Vamos entender isso agora. Amém? Mas primeiro vamos entender onde foi que começou o pecado. Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20 diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Nele quem? Em Jesus. E que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Na sua Bíblia tem todas as coisas? Ou só alguma coisa? Todas as coisas, tanto as que estão aonde? Como é que tem na tua Bíblia? Na terra, como as que estão. Olha aí, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Que o sangue de Jesus veio para reconciliar. O que é reconciliar? Houve uma batalha no céu. Tinha um anjo de luz, um querubim ungido, que se rebelou contra Deus. Recebeu todo o treinamento, todo o poder, foi feito com toda a autoridade, mas se rebelou contra Deus. E Miguel e seus anjos, diz lá em Apocalipse 12, foi lá e expulsou ele e os seus do céu.
O que é reconciliar? Restabelecer, reconciliar consigo mesmo todas as coisas, o que está na terra como as que estão nos céus. Botar ordem, reorganizar, dar oportunidade, reestruturar, colar, juntar, renovar aquilo que foi quebrado, porque houve uma batalha no céu. Então o pecado não começou no Éden, o pecado começou no céu. Aí Deus vai e chega para Adão e diz para Adão: olha, Adão, não foi para a mulher não. Se Adão não tivesse comido da maçã que a mulher ofereceu, não tinha acontecido nada, porque a aliança que Deus fez foi com Adão. Ele foi muito mais fraco do que ela. Amém? Ou até mesmo se ele tivesse: oh Senhor, me perdoe, eu te desobedeci, agora Senhor, eu não quero ficar longe de ti, eu não posso, eu me sinto bem estar na tua presença, eu preciso de ti. Não, Senhor, foi a mulher que tu me deu, não tenho culpa. Às vezes as pessoas encontram muita desculpa para os seus pecados, para os seus erros, e por isso que não tem um caminhar firme de sucesso, porque não consegue se alinhar com Deus, porque não tem humildade para andar alinhado com o Espírito de Deus, que é puro e sabe de todas as coisas. Está enganando os outros, mas está enganando muito mais a si. Eu vou explicar mais ou menos aqui. Por exemplo, eu alugo, o pastor Humberto me aluga uma casa. Tem várias casas, me alugou uma casa. Aí, vou passar 1 ano nessa casa. Enquanto eu estiver nessa casa, eu estou o quê? Administrando a casa. Aquela casa, eu estou pagando aluguel, ela é minha. Ela está sobre o meu domínio. Quando Deus entregou a terra, né, eu vou mostrar aqui uma passagem para vocês também, que tem lá no Salmos, vamos ver aqui, Salmo 115, versículo 16. Está terminando, querida. Bem pertinho de terminar. Não demora mais nem 2 horas, não. Bem pertinho. Salmo 115, versículo 16 diz assim, ó: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos... Não foi ao filho dos homens? Deus deu ou não deu a terra ao filho dos homens? Hein? Ah, pastora, mas se a gente for lá, tem uma contradição aí. Se a gente for lá no Salmo 24, vamos lá no Salmo 24. Lá está dizendo que a terra é do Senhor. Versículo 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Essa confusão doutrinária que se acontece por aí, porque as pessoas não entendem, porque elas não procuram a profundidade da revelação que o Senhor está dando, principalmente nos últimos dias, porque Jesus está voltando àqueles que verdadeiramente não querem se desprender de Jesus. O que é que acontece? O Senhor, a terra, Deus deu ao homem. Aqui está dizendo que a terra é de Deus e toda a sua plenitude. Quem foi que fez e constituiu a terra? Não foi Deus? Não foi? Então é dele. Mas ele deu o homem, mandou o homem dominar tudo que está sobre a terra, administrar. Deu para entender? O Senhor confiou a terra ao homem. O pastor Humberto me aluga uma casa, eu vou ficar com aquela casa, mas ele é o dono da casa, mas ele só entra lá na casa que é dele, que eu aluguei, se eu abrir a porta. Ele vai bater lá e pedir licença, porque a casa está alugada a mim. É isso que acontece conosco, os homens. A terra foi Deus quem fez. Ele é o dono, mas ele nos deu.
para que nós dominássemos, para que nós administrássemos. O homem falhou. Não falhou? Adão não falhou? Aí vem a sucessão de homens falhando. Eu tenho uma pregação sobre isso. Vem uma sucessão de homens falhando. O inimigo todo tempo botando quente em cima, para que o homem não conseguisse o objetivo. Até a história de Ruth é uma história impressionante, que ela veio de uma linhagem de um pai que coabitou com 2 filhas. Aquilo dali foi o inimigo que fez aquilo. Por quê? Porque era através de Ruth que ia ter a restauração da linhagem. E o inimigo não queria que acontecesse. Essa pregação é tremenda. É só para quem é filho de Deus, para entender. Quem não é, não entende não, vai questionar. Entendeu? Então o que é que acontece? Se eu abrir a porta, Humberto entra, mesmo sendo o dono da casa. Eu tenho que abrir a porta. Nós é que temos que abrir a porta para a luz ou para as trevas. Vai ser as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso comportamento. Nós estamos sendo observados. Grande é a nuvem de testemunho. Glória a Deus. Grande é a nuvem de testemunho. Mas vamos voltar aqui para Maria Madalena. Eu me empolgo. Oh, glória. Vamos lá para João 20. Vamos lá para João 20. Por gentileza. E aqui a gente vai encerrar. Meu filho, você pode colocar um pouquinho de água para mim? Só para ganhar tempo. Glória a Deus. Vamos lá. João 20 fala sobre a ressurreição. Diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E correu, pois, foi até a Simão Pedro e ao outro discípulo. Olha a modéstia aqui de João. Não sei se na Bíblia de vocês tem assim. A outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: quem foi esse outro discípulo que Jesus amava? João. Ele dizendo, cara, com ele mesmo. Tão modesto, né? Glória a Deus. Levar o Senhor. A mulher passou 3 dias chorando. Desde sexta-feira que a mulher chorava. Senhor, levar o Senhor do sepulcro, Senhor. A pedra não está mais lá, o corpo não está mais lá. Eu não sei agora como é que age com bebê. Eu sei que quando eu tive meus bebês, eu enrolava meu bebê todo enroladinho. Primeiro eu botava um coeirinho. Era aqueles broches. Vocês alcançaram aqueles broches? Hoje é umas fitinhas, né, que prega. Às vezes era um broche de um lado, outro do outro. O Daniel tinha que ser um do lado, outro do outro, porque o Daniel sempre foi gigante. O Tiago sempre foi mirradinho. Ele estava, né? Aí a gente botava a luvinha, botava a meinha, o sapatinho, a roupinha, né? O calçãozinho, né? Tem um nomezinho, diz até a roupinha pagãozinha, aquela blusinha para trás, né? Que amarra atrás. Aí botava um casaquinho, enrolava no coeiro. Era ou não era, socorro? Enrolava numa manta para o bichinho ficava direitinho um charuto, para o nem se mexer a criança. Não era assim, Neidinha? Jesus estava assim. A criança não pode se mexer. Jesus podia se mexer? Não, estava todo amarrado, estava todo atado. Quem tirou Jesus daquelas ataduras, daquelas amarras, foi o próprio Senhor, foi os anjos do Senhor. Glória a Deus. Ele não podia sair por si só, mesmo porque estava cheio de sangue. As ataduras estavam pregadas no corpo de Jesus. Aí ela vai e diz: levaram o Senhor do sepulcro, o meu Senhor, ele nem sabemos onde foi que puseram ele. Então Pedro saiu com os outros discípulos e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Dois quem? Pedro e João. Mas o outro discípulo correu mais, porque João era mais novo.
Deixou Pedro para trás. Né? O outro discípulo correu apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, não... O que tem aí? Tu não está acompanhando não, Jesus? Aí, valha. Todavia, não entrou. Quem está com a Bíblia aberta aí? Todavia, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Ele não entrou porque esperou Pedro, que era mais velho e era a autoridade maior. Respeitou ali a autoridade. Pedro entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Eu tenho uma pregação em cima deste lenço. À parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, era ele mesmo, e viu e creu. Pronto. Eles viram Jesus? Não. Viram os lençóis. Ali era o quê? Era uma evidência de que tinha realmente acontecido algo muito grandioso, muito forte. A evidência eram os lençóis, está ali, e a pedra era muito pesada. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário, eles não sabiam que Jesus ressuscitasse dos mortos. E tornaram, pois, os discípulos, no versículo 10, tem assim na sua Bíblia, para a sua casa. Voltaram para casa. E Maria estava chorando do lado de fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que tu choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor, porque eu não sei onde foi que puseram o meu Senhor. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu, não sabia que aquele era Jesus. Por quê? Qual foi a última? A mulher estava com os olhos inchados de chorar, empapuçado, 3 dias chorando. A última imagem que ela viu de Jesus foi qual? Ensanguentado, vituperado, moído por nós. E disse-lhe Jesus: mulher, por que tu choras? A quem buscais? Ela cuidando que era, aí tem uma tradução que é hortelão e outra tem jardineiro. Disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Eita Deus. Gente, vamos entrar nessa cena, por favor. Tenta entrar como eu consigo entrar, pela misericórdia de Deus. Ela voltando disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Ela nem, tu já imaginou chegar 2 anjos aqui? 2 anjos na tua frente, eu caía sequinha. Tu não caía não sequinha? Ficava, pelo menos o poder do anjo, você ficava se tremendo. Ela nem ligou para os anjos. Por quê? Porque ela queria era Jesus. Você pode dizer comigo? Eu quero é Jesus. É Jesus. Eita Deus. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Olha que coisa tremenda, igreja. Olha, nesse momento eu tive uma revelação aqui. Nesse momento, fique com a Bíblia aberta. Quando Jesus aconselhou antes de ser morto, 4 horas antes de ser sacrificado, crucificado, humilhado, surrado,
ele fez a ceia e teve o lava-pés. Aquele momento de lava-pés foi para mostrar aos discípulos, os demais que estavam ali com ele, que nós devemos ser humildes, que o servo não pode ser maior do que o Senhor. Ou seja, nós teríamos que servir uns aos outros. Não foi isso o significado do lava-pés que Jesus deixou como conselho? Ele foi lavando e foi aconselhando. Temos que ser servos. No meio do caminho, o aconselhamento dele, ele chamou meus amigos. Olha, ele já sabendo que Judas ia traí-lo, sabendo que os dois irmãos perguntou se poderia sentar à direita dele, mostrando ambição, sabendo que Pedro já tinha feito uma confusão ali, que era o mais preparado. Mas ele ainda chamou, se você for lá em Lucas 22, você vai ver. Ele ainda chamou meus amigos. Ele começou chamando servos, na caminhada chamou meus amigos, e aqui ele chamou, vai para os meus irmãos. Ele era o unigênito, ele era o único filho do Pai. A partir daquele momento ele passava a ser o primogênito, o primeiro de uma família muito grande, o primeiro de muitos irmãos. Dá glória a Deus, igreja, dá glória a Deus, recebe o poder desta palavra, se liga no poder da palavra do Senhor Jesus. E Maria Madalena foi e anunciou aí na sua Bíblia, anunciou aos que viram o Senhor e que lhe dissera isso. Você já imaginou? O que é que isso daqui nos ensina? Primeira lição que eu vejo, não sei se você vai ver assim, eu tenho que passar para você o que é que eu vejo. O que eu vejo aqui, primeira coisa interessante, que a mulher teve sede de buscar Jesus, não arredou o pé. Amém? Não arredou o pé. A primeira coisa que eu vejo é que a pessoa pode ter feito bobagem como tiver feito, pode ter pecado como tiver pecado, pode ter errado como tiver errado, mas Jesus, Ele salva e Ele transforma. Diga aí para o seu irmão, Ele salva e transforma. Receba o poder dessa palavra, receba esta palavra profética. Ele salva e transforma. Oh, Espírito de Deus, ainda manda anunciar aos discípulos. Preste atenção na profundidade desta palavra. Isso aqui é muito sério, igreja. No versículo 17, isso aqui é muito sério. Sabe por que é muito sério? Porque ele disse: olha, Maria, não me detenhas, fique longe, fique aí. Por quê? Porque eu ainda não fui para o Pai. Porque eu ainda não fui para o Pai. Eu ainda não fui entregar o meu sangue, que vai comprar tribos, raças e nações, para entregar o meu Deus. Não é isso que tem em Hebreus 10? O sacrifício perfeito, o sacrifício vicário, a conclusão, a entrega do seu sacrifício a Deus. Não me detenhas, porque eu ainda não fui para o meu Pai. Tu já imaginou o privilégio dessa mulher ver Jesus face a face? Aqueles dois discípulos, Pedro era a autoridade maior da época, era o dirigente. Em próprio Atos dos Apóstolos mostra que ele era o líder. Mas ele olhou as vestes, viu que tinha uma evidência de ressurreição e foi embora para casa. Se acomodou. Mas a mulher lá ficou chorando, porque ela queria era Jesus, queria mais. Então aquela mulher deve ter dado muito trabalho, porque Jesus diz Maria, ele já deve ter dito muitas vezes. Aquela mulher gargalhando, aquela mulher com sentar errado, ela diz Maria, calma, Maria. Exortou Maria muitas vezes, mas ela estava no novo caminho. Você pode dizer novo caminho? Ela conheceu a voz de Jesus. Não foi pelo aspecto, foi pela voz. Quem conhece a voz de Jesus aí?
Dê glória a Deus. Se você ainda não conhece, dê glória a Deus, dizendo que quer conhecer. Cele esta palavra com amém. Quem quer buscar esse Jesus, quem quer ter uma profundidade, uma intimidade com o Mestre, oh aleluia. Qual é a segunda? O que eu quero dizer é que uma pessoa, para o Senhor, ela é maior do que o erro dela. Diga aí para o seu irmão: você é maior do que o seu erro, você é maior do que o seu pecado. Glória a Deus. Você é muito importante para o Senhor. E você quer saber mais? Ele não desiste de você nem de mim. Não, desiste não. Nós às vezes é que desistimos dele no meio da caminhada, infelizmente. Glória a Deus. Outra coisa que eu aprendi aqui: algumas pessoas se satisfazem só com evidências, né? Tem tanta gente estudando a palavra para adquirir conhecimento, indo a reuniões, a congressos. Tem tanta gente andando em carros blindados. Tem gente até pregando em púlpito blindado. Tu já imaginou se Jesus fosse viver assim? Tem tanta gente que é mais importante do que Jesus. Tem tanta gente vivendo só nas evidências. Mas o Senhor está dizendo assim: olha, tu quer saber mais de mim? Me busca. Me busca que eu vou te revelar. Eu vou falar contigo todos os dias. É conforme a tua busca. Quem quer, busca. Quem não quer, continua na evidência. Quem quer, continua na profundidade da revelação, através da comunhão com aquele que deu a vida por nós, pelo seu Espírito. Através do seu Espírito, que nos prepara, que nos orienta e que nos capacita. O Senhor está dizendo: quanto mais você buscar, mais você vai receber, conforme a tua busca, conforme o teu reconhecimento das tuas falhas e conforme o novo caminho que você quer trilhar. E eu vou te mostrar um caminho totalmente de luz. Sabe por quê? Porque quando tu me busca, quando tu lê a palavra, os teus pés não são mais pés comuns. Os teus pés vão brilhar. Porque a sandália da preparação do Evangelho, o Senhor está dizendo: vai e anuncia, até para discípulos que estão com um pensamento errado e que não tem amor nenhum, porque critica, aponta e acusa os escolhidos de Deus. Anuncia, esses é que precisam ser anunciados mesmo, porque estão vivendo só na evidência. Glória a Deus. Que Deus abençoe, que a igreja possa entender: a terra é de Deus, mas foi um presente que Ele nos deu para morarmos e para termos a oportunidade de retornar para o Pai. Aí é profundo, Você nem imagina o quanto é profundo. Você só vai entender se você buscar. Aí Deus vai te mostrar, porque até as letras você vai ver diferente. Você vai nadar no oceano do Espírito. Deus é Deus, Ele é fiel. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra. Senhor, que tenha preenchido tudo aquilo que está vago no nosso coração. Que esta palavra tenha preenchido tudo aquilo que tinha alguns resquícios de dúvida da natureza do meu desejo de que a igreja cresça, de que a igreja ande em comunhão, de que a igreja peça perdão, de que a igreja se perdoe, de que a igreja ame uns aos outros, para que o Espírito de Deus tenha liberdade para operar as maravilhas que o Senhor já tem reservado para este lugar. Senhor, entrega a cada um na medida que buscarem, que possam buscar esta comunhão contigo, que tenham tempo sim de ler a tua palavra diariamente. Meu Deus, conforme a busca, mesmo que seja um versículo, mas se for com sede, com vontade de ouvir a tua voz, tu vai falar com os teus filhos, porque tu se agrada daqueles que te buscam em espírito, em verdade. E desde já nós te agradecemos por este momento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.